Silane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção. Seguimos aí na série da UniOeste. A proposta, né, de hoje é um artigo de opinião sobre dilema no mercado de trabalho, homem versus máquina. É a proposta lá de 2022, de 2022. Eu tô trazendo essa série aqui para que os filhos vejam o que eles erraram e o que eles poderiam ter feito para melhorar essa nota. E aí, de quebra, divulgar aqui no YouTube, porque aqui milhares de alunos que não teriam acesso a essas aulas terão de maneira gratuita. Você só precisa clicar aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e ajudar eu a chegar a mais filhos. Vamos lá? A nota dessa redação, gente, ela foi 51, tá? Então vamos ver lá o que a Fia escreveu certo, o que a Fia escreveu errado e o que ela poderia ter feito para melhorar. Primeiro, gente, cuidado aí, tá, com a letra, tá? Então, olha lá, o T maiúsculo, ele não tem essa perninha aqui, ó. Então, você pode ser penalizada por isso também. Trabalho, a cegueira do governo. Na realidade, não é o trabalho que é a cegueira do governo, é a falta de trabalho que é a cegueira do governo. Então, cuidado aí com isso, atenção nesse aspecto aí. Não é novo o debate, tá? Cuidado também com o recuo, tá, meu amor? Deixa um pouquinho mais o espaço aí pro recuo, né, dos parágrafos, para deixar bem marcadinho aí que você tá fazendo um novo parágrafo. Não é novo o debate acerca da estreita linha que separa a liberdade individual do dilema trabalhista entre o homem e a máquina. Trabalho para alguns. Olha lá, gente, aqui, ó, liberdade individual do dilema trabalhista entre o homem e a máquina. Trabalho para alguns. Aqui ficou bem confuso, tá? Eu não entendi o que você quis dizer. Então, olha só, aqui para você, meu amor, faltou clareza. Você poderia ter sido mais clara nessa apresentação aqui inicial, nesse início aí do seu texto. Tenha cuidado com isso, ok? O primeiro é fundamental para a plena democracia. O outro, por sua vez, representa o cenário caótico reconhecido de problemas sociais, trabalhistas, educacionais e de saúde, e muitos outros que, por infelicidade, o número de linhas não me permite descrevê-los em sua totalidade. Que nós, trabalhadores pobres, sofremos. Olha lá, aqui você teve um erro de fragmentação. Qual é esse erro de fragmentação? É quando você corta o período, a oração, a frase, onde não deveria cortar. É quando você diminui ele, sabe? Corta no meio do nada, dá uma ruptura aí você perde todo o sentido e você perde ponto tanto na coesão quanto na coerência. Por essa razão, penso que substituir a classe operária por máquinas não é e nunca será uma opção, dados que todos necessitam de trabalho de fato. Exagero? Não exagero, e vou dizer o porquê. Olha só, o primeiro, do qual você está falando, da liberdade individual, o segundo, o dilema, então olha só, o que aconteceu aqui, ó, ficou confuso. E aí, eu vou falar para essa minha filha, que é autora desse texto, né? Essa minha aluna, ela é autora desse texto, e aí eu vou falar específico para você agora, amor. Você tentou usar alguns excertos, alguns trechos de outros artigos que você produziu e que nós produzimos em aula aqui. E aí, o que isso fez? Não deu certo. Você acabou usando isso aqui no texto e isso acabou, ao invés de te ajudar, acabou te prejudicando. Então, tenha cuidado quando você for usar essas expressões, esses estilos, essa ajuda que eu dou nas aulas, sabe? Então, procure ser o mais clara possível. O menos é mais. O feijão com arroz dá certo. Às vezes é melhor você já entrar discutindo, comentando o texto, do que querer florear e aí esse floreio não ser bem articulado com aquilo que você escreveu. Além disso, lembre-se que eu falei muito na aula. Nossa, eu gastei saliva falando para vocês trazerem as palavras-chave da proposta. Tragam essas palavras-chave das propostas na redação. Usem isso nos textos de vocês. Então,
tem que falar do dilema, tem que falar dessa relação, tem que falar do futuro. E quando você fala do dilema homem-máquina, cuide para você não se limitar apenas nos trabalhadores operários, né? Que você colocou aqui na linha 5, ó. Penso que substituir a classe operária, né? E aí você teve até um errinho aqui, ó, de concordância, ó, a classe operárias, né? Então, por quê? Porque não é apenas a classe operária, somos todos nós, todos os trabalhadores estão sujeitos e estão fadados a serem substituídos. Por isso que há um dilema, por isso que há um problema relacionado a isso. Tudo bem? Sob esse aspecto, ao contrário do que se pensa a respeito do trabalho, é válido culpar apenas o Estado por negligenciar os direitos trabalhistas duramente conquistados e por tornar o cumprimento da Constituição Federal lacunar, e negar que não há problemas relacionados ao desemprego estrutural. Olha lá, letra maiúscula. Tremendo engano. O maior epicentro dessa problemática se encontra intrínseca à própria sociedade e ao senso comum, e perverso da mentalidade de alguns dirigentes de Estado. Atenção, contém ironia. Em suma, o termo correto para tal seria negligência social, haja vista que substituir nós, trabalhadores, por máquinas que não possuem acesso à educação, à saúde, à infraestrutura e a um trabalho digno é como assistir alguém a apagar um incêndio com galões de gasolina. Exagero ao afirmar isso? Não. O trabalho é um direito de todos, previsto na Constituição Federal. E o que acontece? Então, olha lá. Perceba, né, que você colocou dos direitos trabalhistas. Olha só, direito trabalhista é diferente do tema que foi solicitado. Você poderia e deveria ter falado dos direitos trabalhistas caso caísse algo relacionado à uberização. Caso há algo relacionado, né, a esse mercado de trabalho específico, sabe? A essa exploração. Aí sim você poderia usar. Do contrário, eu não vejo porquê, entendeu? E aí você coloca, ó, negligência social. Por que negligência social? Reveja esse termo, tá bom, amor? Ó, nós trabalhadores por máquinas que não possuem acesso a isso é como assistir alguém a apagar um incêndio com galões de gasolina, ó. Essa relação aqui, amor, não ficou clara. Essa relação, ela ficou algo subentendido. E aí, qual é o problema disso? Quando você deixa algo subentendido, você abre, né, leques para que a pessoa ela conclua o que ela quiser. Então ela pode concluir o que ela bem entender. E às vezes isso não faz sentido para o texto. Então, o que significa apagar um incêndio com galões de gasolina? Entende? E aí, quando você coloca o trabalho é um direito de todos previsto na Constituição, tá, e o que isso significa? Mas ele é assegurado? Realmente ele está sendo assegurado? Não. Então é aí que é a questão. É aí que você precisa ter cuidado com isso, entendeu? E para perceber isso, é só contextualizar a situação em que vivemos no Brasil: defasagem trabalhista, desemprego, SUS sucumbido, evasão escolar, fome e desigualdades sociais. Ou seja, como postulou José Saramago em sua famigerada obra, vivemos em uma cegueira branca e insistimos em não enxergar os malefícios e a hipocrisia que está sendo criada com a substituição de nós, homens, pelas ilustres, sem acento, máquinas, pelas ilustres máquinas. Ó, qual que é a relação da evasão escolar com isso? Qual é a relação da desigualdade social com isso? Qual é a relação do SUS sucumbido com isso? Qual é a relação do desemprego com isso? Deixe claro, entendeu? Então você deveria ter mencionado, né, que pelo fato de não existir um programa que faça com que as pessoas permaneçam nesse mercado de trabalho, entende? Aí a situação é mais grave, enfim. Foque no dilema. E cadê a sua máscara social? Como que você está sendo afetado por isso?
como que você está sofrendo por isso, tá? Como que isso está afetando a sua vida. É nesse sentido que você precisa argumentar. Um verdadeiro caos, eu diria, e 2 neurônios são mais do que suficientes para perceber isso. Exagero? Jamais. Desse modo, numa linguagem mais exagerada ainda, nós, trabalhadores, somos constantemente bombardeados por esse dilema existente, nos taxando de inúteis perante a alta tecnologia, as máquinas. Mas, para quem o faz, o espetáculo da opressão e hipocrisia brilha aos olhos, atrai. A competição da moral e eticamente aceitável transforma o trabalho operário em um grandioso e aterrorizante show. E assim como o negacionista que crê na ciência, o governo que não crê na ciência, o governo não acredita na classe trabalhadora e na sua infinda capacidade transformadora. Uma verdade dolorosa para todos nós, os trabalhadores. Então, olha só, o que aconteceu aqui na sua redação? Você acabou colocando a culpa toda no governo. E na realidade não é culpa apenas do governo que isso aconteça. Por quê? Porque quem troca, né, esses trabalhadores, quem usa as máquinas no local, no lugar desses trabalhadores é justamente as empresas. São as empresas que fazem isso, não é o governo apenas. Então, a sua argumentação ela ficou muito superficial. Você acabou trazendo muitas expressões confusas no texto, você acabou trazendo muitas expressões que ficaram desarticuladas, que não ficaram bem organizadas. Então, amor, eu sei que você sabe escrever. Eu sei disso. E você também sabe disso. Então, se livre dessas expressões engessadas e dessas expressões que você quer colocar no texto, mas que isso não faz parte de você. Isso não é parte do teu conhecimento. E aí, quando você coloca, você acaba querendo fazer dar certo e isso pode te prejudicar ainda mais. Então, esse 51 serviu para você ver o que você estava errando. E eu tenho certeza que você vai arrasar na prova de 2023. Bora escrever redação? Bora, meu filho!